No Sopros e Prosa de hoje, temos aqui a presença de Cássio Ferreira, que é um grande saxofonista que eu tive a felicidade de conhecer em 2009, 2010, né, Cássio? E o Por aí, Cássio né? faz um som incrível e ele já tocou com mestres como o Ed Mota, a Maria Schneider, o Magno Bissoli, o Toninho Ferragutti e o Wynton Marsalis. E agora o Cássio também está desenvolvendo um trabalho com tarô. E por esse trabalho com tarô que eu achei interessante bater uns sopros de prosa com ele, para saber um pouco como que ele conheceu o tarô, como que o tarô entrou na sua vida, Cássio. Como que aconteceu isso? Ok, Roger. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de conversar sobre essas coisas todas, sobre música e afins, né? Faz um tempão que a gente se conhece, né? Acho que dos shows aí, de música instrumental aí de São Paulo, né? Das bandas e tal. Então, a minha história com o tarô, ela vem, assim, na verdade, da minha descoberta da astrologia. Uma amiga ali por volta de, eu acho que 2007, mais ou menos, 2006, 2007, começou a falar de astrologia para mim e eu achei assim, algo um tanto interessante. Até então eu não tinha nenhuma ligação, nenhum conhecimento com nenhuma dessas artes oraculares, né, divinatórias, como se chama, os oráculos. E aí eu entrei em contato e achei muitíssimo interessante. E aí fui pesquisar. Nessa pesquisa eu encontrei um site que é um portal bem grande chamado Personari, que é um portal sobre autoconhecimento e bem-estar, enfim. E eles têm sessões lá de astrologia, de numerologia, e uma das sessões é a sessão de tarô. Eu conheci o Personari buscando informação sobre astrologia, fiz uma mapa astral que eles têm lá. E aí tem uma sessão lá muito interessante, que é uma sessão de carta do dia. Você tira uma carta para reflexão do dia, ou de conselho, de tarô, que é gratuita lá. Tem um programa lá, você sorteia e tal. E aí eu comecei a tirar aquelas cartas para ver como é que era aquilo lá no dia a dia, né? E então foi assim uma descoberta incrível, porque eu fui aprendendo um pouco sobre o tarô nessas cartas do dia, né? Então, dia após dia, tirando uma carta, eu fui fazendo as relações, aí depois de alguns meses, algumas cartas se repetiam, e aí eu percebia que situações na minha vida eram parecidas com aquelas que eu tirei da outra vez e tal. Enfim, para encurtar a história, em algum momento eu fiquei tão assim interessado naquilo que eu resolvi comprar um baralho de tarô. Fui lá numa livraria, comprei um baralho lá, comprei um livro qualquer para ter uma noção. E aí comecei a estudar por conta. Isso já faz uns 7 anos, mais ou menos. E aí fui comprando umas literaturas, uns livros e fui fazendo os meus testes, né? Assim, fui verificando no meu dia a dia se as correspondências faziam sentido, né? E aí realmente, assim, fizeram muito sentido e eu fui estudando, aí de lá para cá, assim, fui estudando tanto na prática diariamente, né, eu comigo mesmo, quanto fui fazer cursos e aí entrei em contato com pessoas e de repente passei a ler para amigos, para outras pessoas e cá estou eu agora abrindo, assim, né, para um público maior e escrevendo sobre tarô e tal. Esse é um Então, resumo. são muito legais suas postagens que você faz no Instagram.
Te agradeço muito pelas mensagens. Ah, que legal, Tá? que joia. Foi lá que eu vi esse seu lado, né? E, cara, Aham. há algum momento que você, por exemplo, pode correlacionar o tarô com a sua arte? Por exemplo, ou ocorreram vários momentos? Sim, eu acho que a relação ela sempre acontece porque na verdade a arte para mim ela sempre foi uma expressão, né, do meu self, digamos assim, do meu eu mais profundo, né? E por conseguinte a arte ela sempre teve um papel terapêutico, muito importante para mim. Eu acho que a música foi a minha primeira grande forma de terapia, né? Que se estendeu aí por todos esses longos anos. Em certo momento eu me encontrei assim com a psicologia. Então eu fui fazer terapia também, fazer análise e tal, e aí fiquei fascinado pelo universo da psicologia. No meio dessa história aí, desse contato com a psicologia, eu descobri também os oráculos aí, e aí eu fui fazendo uma ligação, né? Então, para mim, assim, é, tanto as artes, né, a música, quanto o tarô, eles me tocam, é, eles me tocam a partir do autoconhecimento e dos resultados terapêuticos, né, os possíveis resultados terapêuticos que cada um pode oferecer, né? Então, a música tendo aí um certo tipo de efeito terapêutico. A experiência com o tarô também, eu não diria que o tarô necessariamente ele é uma terapia, às vezes pode ser, mas eu diria mais que ele tem efeitos terapêuticos, né? Ele pode ter efeitos terapêuticos, depende de outras coisas. Aí a psicologia, sim, entra como realmente uma ferramenta terapêutica, mas todas essas três áreas aí, elas têm a questão do autoconhecimento muito forte, né? Então, para mim, sempre foram abordagens de autoconhecimento, formas para eu me conhecer, né? Na arte eu expresso a minha criatividade, na psicologia eu me conheço enquanto ser humano, né? Indivíduo psíquico, e no tarô eu abro o autoconhecimento para uma instância um pouco mais, acho que mais completa, eu diria, mais integral, mas principalmente voltado para o lado um pouco mais psicológico mesmo. Eu vejo o tarô assim como, digamos assim, uma ferramenta psicológica, de dobramento psicológico que eu uso no dia a dia. Então, muito menos assim voltado para essa questão de adivinhação, assim, que os oráculos estão muito colocados assim no imaginário popular, mas como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, onde o futuro é sempre incerto, né? Tem isso daí. E qual que é o tarô que você lê? Você buscou se especializar em algum deles? Porque tem o tarô cigano, né? Tem outros tipos de tarô, né? Ah, sim, é. Então, existem vários baralhos, né? Vários sistemas de cartas. O tarô é um deles, né? Você citou o baralho cigano, né? Que é muito conhecido também. O baralho cigano, ele é um dos baralhos, ele é um dos sistemas de cartas, né? Ele é, ele é diferente do tarô, porque o tarô ele é um sistema de 78 cartas, né? E essas 78 cartas têm dois grandes grupos, que são 22 cartas que a gente chama de arcanos maiores e as outras 56 cartas que a gente chama de arcanos menores. O baralho cigano, ele trabalha num outro sistema, que ele tem 36 cartas, e que aí é um sistema único, assim, as 36 cartas, elas têm uma, digamos assim, uma equivalência entre elas, né? Então, assim, o tarô ele é um sistema bem específico, né, de baralho, com uma estrutura muito específica dele, né? É um código muito específico. E por isso que, assim, ele acaba sendo muito especial, inclusive no ambiente de autoconhecimento e até dos estudos científicos mesmo de psicologia, né? O Jung estudou muitos oráculos como sistemas simbólicos, né? De autoconhecimento, enfim.
sistemas com símbolos arquetípicos também. E o tarô ele é muito profundo nesse sentido, porque o sistema simbólico dele é muito assim, eu diria, é muito concatenado, é muito completo e ao mesmo tempo muito amplo. Todas as cartas do tarô, elas, digamos assim, elas entram na vida do ser humano porque todas dizem respeito a alguma faceta, algum momento, algum detalhe da vida humana. Nada da vida humana escapa às lâminas do tarô, como a gente chama as cartas, né? Então ele é um sistema fascinante porque de uma certa forma ele é um código da vida humana, né? Ele é um livro aberto onde você tem todas as experiências narradas, todas as experiências contidas ali. Então é muito interessante por conta disso. Aí respondendo a sua pergunta, como ele é um sistema específico de 78 cartas, né, em dois grupos, eu trabalho com qualquer tarô, na verdade, em princípio, assim. Então, porque desde que tenha as 78 cartas nesses dois grupos, qualquer baralho ele é tarô. Então, a estrutura é a mesma, né? O que varia de um baralho para outro é a produção gráfica, né? A criatividade ali do tarô, a parte da criação gráfica mesmo, né? Existem vários autores, né, de baralhos que criam de acordo com a sua interpretação de cada arcano, que pode variar um pouco. Então, tem representações estilísticas, gráficas diferentes, representações artísticas diferentes, mas todas elas se voltam à estrutura tradicional do tarô. O tarô mais básico, assim, digamos assim, na verdade, o tarô mais clássico, né, do qual praticamente todos esses baralhos derivam, é o tarô de Marsella, que é aí um baralho aí do século XIV para o século XV, né? É isso que eu ia te Então, perguntar, né? Tem essa história aham. de que o tarô teria surgido nessa época, né? Isso, nas suas leituras, tem correlação? Sim, sim. Existem várias teorias sobre o tarô que surgiram, na verdade, no século XVIII, ali, por conta do esoterismo, principalmente o esoterismo inglês, esoterismo, ocultismo. Apareceram vários autores naquela época tentando traçar teorias mais místicas, mais esotéricas para o tarô, né? Algumas dessas teorias meio que se perderam, existem algumas fantasias a respeito de alguns autores tentando encaixar o sistema do tarô em outros sistemas de conhecimento, né? O que a gente sabe de fato, historicamente é comprovado, que o tarô nasce entre o final do século XIII para o século XIV, né? Então, existem dados históricos mostrando os primeiros baralhos encontrados, as primeiras cartas. E antes desse período aí, grosso modo aí na Idade Média, Renascença, não existe nenhuma evidência histórica do tarô, porque não existe nenhum sistema simbólico que tivesse a estrutura do tarô. Então, meio que ele é um acontecimento ali da Renascença mesmo, século XIII para o século XIV, é muito bem fundamentado, muito bem datado, de acordo com os achados históricos, né, os primeiros baralhos que se tem, todos ali na Europa também, ou seja, é um produto europeu, né, basicamente ali na região da Itália, da França, Inglaterra, Alemanha, principalmente Itália e França. Então, o tarô, assim, o que a gente pode dizer historicamente comprovado, o tarô é uma criação da Renascença ali do século XIII, do século XIV. Que legal. E você É. tem, tem tirado o tarô para mais amigos? Como você tem utilizado o tarô para essa época que a gente está vivendo? É que você disse, você concorda que o tarô ele trabalha com essa questão da expansão da consciência a partir do momento que você tem um aprofundamento do autoconhecimento. Então você usa o tarô mais para se entender e não exatamente como um modelo de previsão do futuro. Isso. Já aproveitando para fazer
ligeira relação com a música, né? Na música a gente tem estilos, né? Tem estilos musicais que têm, assim, suas próprias culturas, né? Seus próprios modos de ver a vida e encarar a vida, né? Os estilos musicais estão muito atrelados a culturas específicas, de grupos, de tribos diferentes, né? E no universo do tarô, acontece mais ou menos algo parecido, né? Ou seja, existe uma unidade, né? Que junta assim tudo que é tarô, né? Você identifica o que é tarô. Só que existem escolas de abordagem de tarô, né? Então, assim, existe aquelas escolas que a gente conhece mais assim de forma de senso comum, né, no imaginário popular, que é aquele tarô voltado para adivinhação, para ler o futuro, para saber se uma coisa vai acontecer ou não e tal, se vai aparecer uma pessoa X ou Y no seu caminho, esse tipo de coisa. É uma abordagem que eu acho que acontece até hoje, assim, mas que está dando lugar cada vez mais a essa outra abordagem de tarô, que eu diria que é como se fosse um outro estilo de música, né? Uma outra escola de música que tem uma relação muito maior com o autoconhecimento. Então, é por aí que eu vou, essa abordagem que eu uso de usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Ele acaba sendo também, num certo nível, divinatório, como a gente chama. Divinatório quer dizer que tem uma função de revelação mesmo, de um certo nível de adivinhação, né? Entre aspas, eu vou colocar aqui, né? Porque como ele traz revelações digamos assim, do psíquico da pessoa, né? Por dedução, a gente tem como traçar um panorama para o futuro, né? Ou seja, quando você dispõe as cartas, elas te trazem, digamos que assim, uma fotografia do momento presente, um momento psíquico da pessoa, né? Do consciente, inconsciente, se for levar para esse lado mais psicanalítico. Então, a partir do que se revela ali do presente, né, do presente psíquico da pessoa, pode-se fazer deduções do que pode estar por vir para um futuro, né? Então, você pode dizer, ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas esse tipo de interpretação que esse tarô mais de autoconhecimento acaba utilizando é muito mais o campo das tendências, né? Então ele acaba tendo assim um pouco desse aspecto ainda de revelação, de adivinhatório, mas mais no campo da tendência. Eu nunca utilizo o tarô como uma sentença, né, ou como um roteiro, um script de vida para a pessoa, do tipo, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. O que a gente vê é, olha, nesse momento a situação é X. Com base nesse X, existe a tendência de que você trace um caminho para Y. Sabendo disso, você escolhe se você quer chegar em Y ou se você quer chegar em Z, né? Então tem um pouco disso. Para além dessa questão assim, de diagnósticos ou de prognósticos assim, para o futuro, o tarô ele traz reflexão, né? Acho que é o aspecto primordial e principal do tarô. O que essas cartas, com esses símbolos tão profundos e arquetípicos, traz de reflexão para as pessoas, né? Traz de reflexão para você. Quando você pensa num assunto, num tema, por mais objetivo ou menos objetivo que ele seja, no momento que você tira a carta ali, né, randomicamente, aleatoriamente, a sincronicidade acontece. Sincronicidade é esse termo aí cunhado pelo Jung, né, da psicologia analítica, que fala assim de eventos que têm uma relação significativa entre si, né, coincidências com significados, com relação significante. Quando você tem essa relação de sincronicidade, é impressionante o quanto esses conteúdos que aparecem nas cartas do tarô, eles trazem reflexões importantes e eles têm
um direcionamento muito objetivo a respeito do que foi colocado ali, né? Então, não é uma questão que algumas pessoas têm dúvida, não é uma questão de você fazer um malabarismo de interpretação, né, para adequar qualquer significado que as cartas tenham à sua questão. Não, as cartas são muito objetivas, porque cada carta, cada arcano, diz respeito a conceitos que são e a conceitos que não são. Então, nesse jogo de o que é e o que não é, você tem uma reflexão muito objetiva sobre uma questão mais específica, sobre uma questão ampla, né? Basicamente é isso que acontece assim numa tiragem de cartas, numa consulta, né? Um dos aspectos, né? Que para mim o aspecto mais principal é fazer a pessoa refletir sobre as escolhas dela e não ela traçar um caminho por causa de um script definido para um futuro, por exemplo. Não, o tarô ele fala assim, cada vez mais o que o tarô vai deixando claro, né, o que esse sistema simbólico do tarô vai deixando claro é que assim, você está construindo a sua vida momento a momento. Quanto mais ferramentas você tem para compreender a si e compreender esse momento presente, mais você constrói o seu futuro. O futuro ele é uma construção sua, né? Então não existe essa previsibilidade tão certeira em relação ao futuro. Existe o presente. Então vamos trabalhar o presente? Vamos. Aí o tarô entra. Que bonito, nossa, muito legal. É. Espero ter a chance de tirar tarô com você um dia. Opa, a gente marca. Você vai ficar impressionado. E às vezes o impressionado pode ser tanto em coisas assim realmente impressionantes, mas às vezes o impressionante são coisas bem simples mesmo. Aham, É. legal. E com relação à música, como você está com essa situação da quarentena, Cássio? Eu vi você tocando com um parceiro, né, no contrabaixo, esses dias no Instagram. Como Aham, conseguiu sim, criar nessa época? sim. É, bom, tem coisas muito interessantes acontecendo nesse período, a despeito dos desafios, né? Também. Para além dos desafios, ou concomitantemente aos desafios, tem coisas boas acontecendo. O que eu percebo é assim, primeiro assim, o mais óbvio, o mais objetivo é que de uma forma geral tudo parou, né? Somente para gente que lida assim com o público, com shows, lugares com aglomerações, né? A gente está em pausa, assim, esperando o momento que as coisas possam retornar, né? Então muitos músicos estão trabalhando com aulas online, né? Dando suas aulas online, né? Eu tenho feito alguns vídeos aqui em casa de iniciativas, né? De alguns grupos de iniciativas que fazem para mandar um vídeo para um lugar ou um outro. Então, cada um grava na sua casa, depois alguém vai e edita, né? E aí faz um show ali, faz um vídeo ali com todos tocando, cada um nas suas casas, né? Tenho feito algumas experiências assim, e aí aprendendo algumas coisas sobre, né? Você tem que gravar num canto, então tem a questão da iluminação agora, porque eu estou mexendo com vídeo, aquele tipo de coisa, né? Qual o microfone ali, microfone do smartphone, eu gravo com outro tipo de coisa. Então, assim, tem essa questão mais objetiva aí, que é os músicos, né, estão esperando a coisa voltar a- ao movimento, né, voltar mais próximo aí do normal para a gente poder fazer os shows, tocar aí, público e tudo mais. Enquanto isso não acontece, vamos fazendo o que é possível aí nas mídias digitais, nas lives e tudo mais. E aí, assim, como todo mundo foi meio que forçado a parar, né, as pessoas entraram num outro ritmo de ser, né, de estar na vida, né? Porque até antes da pandemia, meio que a gente está na correria do dia a dia, né? Sai de casa para um trabalho, vai para um lugar ou outro. Músico geralmente não tem um lugar fixo de trabalho, então cada dia a gente está num lugar diferente, pega trânsito,
comendo em lugares diferentes, esse tipo de coisa, né? Então tem muito trabalho assim de logística, alimentação, horários que são muito diferentes, né? Quando tudo isso para toda essa correria, a gente fica no silêncio, a gente é obrigado a ver questões, ver comportamentos, ver coisas que antes a gente não via, ou porque não queria, ou porque não dava tempo mesmo, né? Então, para ser mais objetivo, uma coisa que eu tenho percebido muito nesse tempo é os músicos repensando e refletindo o porquê deles serem músicos, o porquê deles tocarem, né? Qual o sentido disso? Eu vi muitos músicos assim relembrando músicas da sua infância, de quando eles tocaram, quando eles começaram a estudar o seu instrumento, quando começaram a tocar. E isso traz uma reflexão muito importante, ou reflexões muito importantes para os músicos, que é assim, primeiro, qual o papel da música, o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu estou sendo músico, né, continuando a ser músico. Então, a relevância da música para o músico, ela tem sido assim colocada em xeque, não assim, é, talvez não sei se o porquê, mas talvez o para quê, né? Então, assim, por exemplo, eu vi alguns músicos se redescobrindo, assim, eu vi amigo meu postando vídeos diferentes, tocando estilos diferentes, coisa que não tinha feito até então, né? Então os músicos estão se redescobrindo assim numa nova fase, o que eu acho extremamente importante, extremamente saudável. É um processo que eu já estava fazendo antes da quarentena, antes da pandemia, assim, questionando assim, cara, por que eu estou nisso? O que é tão importante? O que já não é tão mais importante que eu não quero mais fazer, né, nos trabalhos de música, sabe? É, E aí eu percebo que tudo isso tem acontecido, assim, essa reflexão profunda sobre por que estar fazendo música e o que eu quero fazer, continuar fazendo nisso, né? É algo que eu tenho observado bastante nesse período aí de pausas, né? E aí, para o futuro, vamos esperar os próximos passos, né? Ver o que acontece, né? Muita coisa nova se inseriu por conta desse cenário, né? Então, a questão das mídias digitais aí meio que veio para ficar, né? Muita coisa nova que apareceu meio como um socorro, né? Não só para o músico, né? Mas até para outras profissões, né? A coisa de trabalhar em casa, de fazer de produzir vídeos, enfim, ou de fazer home office, me parece que aumenta agora. Acho que mesmo que isso passe e que, enfim, que se resolva de alguma forma a questão da pandemia, que tenha vacinas e tal, eu acho que muita gente gostou de trabalhar em casa, de sair um pouco do trânsito, da loucura, da correria. E eu vejo muita gente agora investindo, né, nessa ideia de ficar um pouco mais em casa, de trabalhar em casa, né? E aí vem outro ponto que eu queria falar, que assim, essa pausa trouxe reflexões importantes para as pessoas, não só por elas estarem em contato consigo mesmas, ter que rever esse silêncio, né? E você acaba tendo que forçosamente estar em contato consigo mesmo, mas também porque trouxe uns desafios, que é o desafio de estar, sei lá, preso em casa, não poder sair, ficar muito sozinho, ou ver as mesmas pessoas por muito tempo, né? Então, assim, eu vi muita gente desenvolvendo, assim, quadros de ansiedade, muita gente piorando os seus quadros de ansiedade, né? Esse tipo de coisa toda, né? Esses quadros emocionais mesmo, esses desafios emocionais. E esses desafios foram sendo postos assim para o músico, né, enquanto músico, né, enquanto profissão, ou seja,
cara, aquela correria de músico, de ir para um lugar e para o outro, será que eu quero continuar isso desse jeito? Será que vale a pena tentar outras formas de trabalhar com a música para que não seja necessário ter tanta correria assim, né? E de uma forma geral, o desafio, esses desafios emocionais aí de quarentena, de estar sozinho, de estar preso, que vem para todo mundo, né, de uma forma geral, faz com que as pessoas se voltem à necessidade de entrar em contato com as artes, né, de ter um pouco mais de leveza no seu dia a dia, não de não só ficar, sei lá, preso aos entretenimentos que são os mais fáceis, de você ligar uma TV no seu Netflix, ou de acessar o YouTube, ou de querer fazer cursos e tal, mas de desenvolver a arte. Então, muita gente começou a fazer aula de instrumentos, né, por exemplo, e muita gente também começou a fazer terapia. O tarô, ele está no meio termo entre essas coisas, porque o tarô, ele tem um pouco de arte e um pouco de terapia também. Ele não é nem uma coisa nem outra, mas ele conversa muito com essas coisas, né? Então, eu vejo, assim, pessoas começando a estudar tarô, pessoas procurando o auxílio de uma consulta com o tarô, porque ajuda muito, né, nesse período, tanto para a pessoa entender questões suas, quanto para a pessoa se organizar também por um período que é possível fazer numa consulta de tarô, né? Então, essas coisas todas estão conversando aí, né? Existem os desafios todos, né? Esses desafios da quarentena, da pandemia, desafios emocionais, desafios econômicos, mas são os desafios também que promovem a nossa criatividade, né? Em lidar com eles, e aí tanto as artes, a música, quanto o tarô e a psicologia entram muito fortemente nesse cenário todo, porque são necessidades que de repente até então as pessoas não sabiam que tinham, né? E aí elas veem, né, a música, a psicologia e o tarô como ferramentas necessárias nesses momentos, né? E desafios. É. Legal. Cássio, muito obrigado, então, viu, pela conversa. Eu acho muito bonito isso. E agradeço você pela sua arte, pela sua postura diante da vida, que sempre foi muito positiva e sempre me incentivou muito na música, e uma pessoa sempre prestes a, com um sorriso, ajudar. E isso é Que muito legal, legal. Roger. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite. Nem sei quanto tempo passou, geralmente eu falo bastante, o tempo voa, né? É, Tá certo. É, mas é isso aí. agradeço você, viu, Cássio? Um Tá abraço. ok, Roger. Um abração.